queremos compartilhar a palavra de Deus, depois nós vamos participar da Santa Ceia. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3, versículos 7 e 8 somente, para a nossa leitura, e depois, após a mensagem, vamos celebrar, trazer à memória o sacrifício de Jesus. Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos. É bom ler a palavra de Deus, querido. Se você ainda não fez isso, baixe o aplicativo da igreja. Temos 2 planos de leitura lá, que vai ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então faça isso, vai ser bênção para você. E Marcos capítulo 3, versos 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mesmo assentado como você está, com toda a reverência à Sagrada Escritura. Diz assim: e retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Feche os seus olhos, ore a Deus junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite em tua doce presença. Nós precisamos de ti, a tua palavra ela é alimento para nós. Fala conosco, Espírito Santo, inunda o nosso ser, nossa alma, e que o nosso coração seja um solo fértil para receber e germinar e frutificar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através de nós, para a tua glória. Estamos aqui, Pai, por causa do Senhor. O Senhor seja entronizado e glorificado em tudo, também através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos em um período da realização de mais um censo, onde esse censo faz pesquisas e levantamentos de diversas razões, entre elas um conhecimento do aspecto religioso do nosso país. E quando nós falamos, por exemplo, no sentido do crescimento dos evangélicos, que é algo que vem crescendo ao longo dos anos e das décadas, e de uma forma até que expressiva, nós então podemos concluir que isso deve então apresentar em sua prática ou na vida de cada cristão um testemunho que represente aquilo que ele diz ser. Em que sentido? Se eu digo que eu sou um cristão, que eu prezo pela palavra dele, a palavra de Deus, que eu então dou testemunho de que de fato eu sirvo, que eu adoro, então a minha vida perante a sociedade precisa ser reconhecido dessa forma. Eu preciso ser luz, eu preciso ser sal da terra, eu preciso dar testemunho daquilo que eu digo ser. Porém, queridos, a gente percebe que nem sempre é assim. A gente nota isso, inclusive, a título do próprio crescimento dessa porcentagem. A própria cidade de Assis, o próprio Brasil, se há hoje mais dos seus 35% de evangélicos que dizem e vivenciam a palavra de Deus, por que é que não há uma resposta na ação da sociedade em diminuir? Que sentido? Criminalidade, prostituição, adultério, divórcio, assalto, tráfico. Ora, é matemática. Se você tem um número de pessoas que dizem viver a verdade, então, que está aumentando, então deve-se também diminuir o número de problemas, o número de erros, de corrupção, entre tantas outras coisas. Mas por que isso nem sempre é verdade? Porque nem sempre aqueles que dizem ser, de fato são. Nem sempre aqueles que professam a fé cristã, então evangélica, como assim podemos dizer, estão verdadeiramente vivenciando essa fé, como diz a palavra de Deus. É daí que alguns vão talvez dizer: eu sou, mas não praticante. Eu até sou, mas já não vou mais à igreja. Há um número muito crescente daqueles que se chamam desigrejados. Eu sou um cristão, mas eu não preciso mais ir para a igreja.
Isso não é uma opção, porque cristianismo é relacionamento com Deus, com o próximo, comunhão, comunidade, igreja, união, celebração da ceia, entre tantas outras verdades que me envolvem numa prática que isso não é possível eu ser um cristão sozinho, isolado. Não é um cristianismo bíblico e verdadeiro. Mas por quê? Justamente por conta dessa verdade. Aqueles que talvez dizem ser, mas nunca passaram por aquilo que chamamos de um novo nascimento, ou um real encontro com Cristo, onde a sua vida tem então verdadeiramente sido transformada pelo poder de Deus. É o que a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 3, um nascimento do alto, ou um novo nascimento. É o que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: nasceu de novo, eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, é um novo homem, é uma nova mulher, um novo sonho, um novo projeto, um novo desejo. Ele roubava, não rouba mais, ele xingava, não xinga mais, ele praticava coisas ilícitas que não eram do agrado de Deus, hoje ele não faz mais, porque Cristo habita nele, ele é templo do Espírito Santo, é uma nova criatura. Porém nem sempre é assim. Nós podemos observar dentro das próprias igrejas, e isso não é diferente aqui na EPR Vila Rodrigues. Quantas pessoas que muitas vezes frequentam os cultos ativos de forma intensa às vezes, mas que lá fora a sua prática ou a sua conduta não corresponde com o que diz ser. Por que nós estamos falando disso? Porque isso é importante para nós, porque nós precisamos fazer uma análise da minha vida com Deus. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e tem um momento do texto que Paulo escreve, ele diz: cada um, pois, examine-se a si mesmo. Porque esse autoexame, ele já começa com uma possibilidade: eu preciso ter um padrão. E que padrão que é esse? A palavra de Deus. Eu preciso ter uma referência. E se eu não conheço a palavra de Deus para que ela seja a base da minha referência, como o que é certo e errado, nem sequer eu estou apto para fazer esta autoanálise. Esse me examinar, né? Se eu estou certo ou errado, eu não conheço o que é o certo e errado. Por isso eu preciso conhecê-la. E se eu sou um cristão que eu não me volto para saber o que a Bíblia diz, eu não tenho uma referência, logo tudo é lícito, ou tudo pode, tudo é normal. Eu não preciso viver esta vida que agrada a Deus, porque na verdade para mim, a minha vida, eu me estou bem assim, então eu continuo assim. Será que de fato essa é a conduta de um cristão genuíno, ou de um cristão autêntico, que quer corresponder ao chamado de Deus para a sua vida? Então, se baterem à sua porta e perguntarem, né, quantos moram aqui em casa? Moram 4. Quantos trabalham? 2, o restante são crianças. E qual é a renda? A renda vive em torno disso. E qual é a religião? Nós somos evangélicos. Que tipo de evangélico eu estou sendo? Ou que tipo de cristão? Se é que você que está aqui nessa noite é evangélico. Porque cristão, como um país, o Brasil ao cristão católico, ao cristão evangélico, e entre outras tantas religiões que temos na nossa nação. A título de maioria prevalece o cristianismo, seja ele católico, seja ele evangélico ou protestante, como alguns queiram mencionar. Mas que tipo de vida que eu estou tendo então na minha vida, se eu digo servir a Cristo? Qual é a minha conduta? Como está sendo o meu comportamento? Como diz respeito o meu dia a dia com aquele que eu digo ser o Senhor da minha vida? Se é que de fato eu me entreguei a Ele, se eu sou verdadeiramente essa nova criatura, porque senão nós precisamos, para eu ir para a eternidade, como agora há pouco falávamos, eu preciso nascer de novo. E esse novo nascimento não é uma obra humana, é uma obra divina. Ela é celestial, ela é uma ação de Deus. Eu me torno, queridos, é uma experiência milagrosa, é um milagre, é uma experiência sobrenatural. Eu não fabrico, eu não manipulo isso, eu não tenho como título humano, critérios humanos, como que um documento e aqui eu entrego, portanto agora você. Não é o que define isso, ser ou não um cristianismo, ou um cristão autêntico, verdadeiro. É a minha vida nele. E mais do que tudo, queridos, é Deus quem julga, é Deus quem sonda, é Deus quem fala pela sua palavra. Não podemos de fato sair apontando quem é e quem não é, mas alguns indícios eles revelam para nós algumas verdades. A própria palavra diz que pelo fruto se conhece a árvore. Você sabe que
aquela árvore é uma macieira, porque pelo fruto você percebe que é uma maçã, não é? Você percebe, você sabe que aquela é uma bananeira, porque deu, né? As folhagens revelam também, mas o fruto revela mais ainda que tipo de árvore é aquela. Os nossos frutos, os nossos atos, as nossas ações, quem somos, se revela na prática do dia a dia, dos nossos valores, dos nossos desejos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos no versos 7 e 8 do capítulo 3, inclusive após Jesus operar um grande milagre numa sinagoga, um homem que estava realmente enfermo das suas mãos, e Jesus fez isso num dia de sábado, levantando a fúria dos líderes religiosos da época, porque Jesus estava fazendo aquilo justamente num dia de sábado. No entanto, aquilo chamava a atenção do povo, os sinais, enfim, levava o nome de Jesus a todos os lugares. E se você notou, o texto diz que após Jesus ter saído, os seus discípulos foram com ele, mas também diz que uma grande multidão, e multidão de várias partes da Galileia, da Judeia. O texto vai dizendo de Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão, Tiro e Sidom, enfim, de muitos lugares. A multidão seguia Jesus, a multidão queria ver Jesus. A minha pergunta que eu faço para nós nessa noite, e eu chamo a sua atenção para a gente refletir sobre esse tema: que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de seguidor eu estou sendo? A minha vida revela, através dos meus atos, qual é o tipo de cristão que eu estou sendo neste ato de seguir a Jesus. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para a gente falar daqueles que são simpatizantes. Como assim os simpatizantes? É aquele que acha legal, é bacana, é da hora, é bonito. Ele não é contra, entende? Mas não é algo tão relevante na sua vida. E se você for olhar para a multidão, dentre aqueles que seguiam a Jesus, tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinha os curiosos, para ver o que todo mundo está falando. Quando você passa na rua, e você vê uma aglomeração de gente num lugar que não é normal, logo você fica assim, ó. Hã? Sim ou não? É assim, desperta curiosidade. Se você sair do templo e ali na esquina, após o culto, tem lá mais do que umas 50 pessoas ali reunidas, todo mundo já começa a parar na frente da igreja e olhar para lá. E um começa: mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não sei. Aí vamos lá ver. Os curiosos, né? A curiosidade. Determinada loja que não tem o fluxo de uma multidão, mas de repente está uma multidão. Você quer saber? Alguma coisa boa? Algum benefício? Vou, né? Posso me beneficiar com alguma coisa? Então tinha os curiosos. Quem é esse tal de Jesus? Alguns inclusive até falam que ele é o suposto Messias. Dizem que ele está curando o cego. Dizem que ele está curando o paralítico. Dizem que ele está até ressuscitando mortos. Ele está, enfim, quem é esse? Vamos lá ver. Ele não queria ter um encontro com Jesus. Ele estava indo pela multidão, pelo movimento, pelas circunstâncias, pela realidade. E de repente, nossa, que legal, ele é um simpatizante. Ele não quer de fato assumir um compromisso, mas ele acha bacana, ele acha legal. Olha, o ensino dele é interessante, né? Mexe, olha que bacana, ele tem autoridade. Mas o simpatizante, querido, é aquele que realmente não gera um compromisso. Ele, por sua vez, às vezes, ele até se identifica como um cristão, mas não há um compromisso, não há uma firmeza. Se der, vai; se não der, não vai. A sua vida não corresponde aos ensinos de Cristo. Ele está no meio, ele faz parte daquele movimento no sentido de estar lá, mas não de vivenciar o que o mestre está de fato dizendo. Até os fariseus seguiam Jesus, mas não no sentido de querer obedecê-lo, eram contra. Então tinha de tudo, tinha inimigo, tinha e simpatizante era um deles. Será que você tem sido desse grupo? Os simpatizantes, acha legal, vou lá na igreja, porque é legal, é bacana, meu amigo vai, né, o meu vizinho vai, me convidou, eu vou indo, não tem nada para fazer mesmo. Você simpatiza com isso.
mas não há algo que o transforma, não há algo que mexe. A sua vida continua na mesma, continua numa prática pecaminosa, porque aquilo não lhe influenciou, aquilo não mudou a sua vida, não, talvez veio à mente, mas não desceu ao coração. É um simpatizante. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, queridos? Tem muita gente assim. Na época de eleição aparece bastante, né? Pedindo voto, né? Ele vai, na verdade, ele vai tudo quanto é lugar, né? Ele vai na religião aqui, A, B, C, D, né? Principalmente se aquilo lhe proporciona voto, né? É simpatizante, porque aquilo lhe pode lhe proporcionar um benefício, é conveniente diante daquilo que ele está almejando. Então ele se simpatiza, ele se identifica com aquele grupo, mas não é. Ele não segue, ele não vivencia. Eu chamo a sua atenção para um segundo grupo que vai um pouco mais além daqueles que dizem respeito aos participantes. E talvez, queridos, eu temo que esse seja a grande maioria. São aqueles que são os participantes. Quem são os participantes? Eles estão, eles aceitam, eles querem, e eles estão até fazendo no sentido de vivência, de prática, indo aos cultos, digamos assim. Ele está lá, mas falta algo ainda, não está frutificando. Você quer ver, por exemplo, para muitos, esse é um participante. A vida cristã é aquele momento em que ele vai lá no culto, digamos que de domingo e até domingo que vem. Quando ele volta no domingo que vem, é o participante. O restante dos seus dias, Deus não faz parte. Ele não ora, ele não fala com Deus, ele não lê a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus, ele não está preocupado em evangelizar, mas ele é participante, ele é até membro da igreja. Ele contribui, ele faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, mas ele é um participante. Ainda a sua vida não está sendo de fato vivenciada na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. É bom estar na parte do participante, é bom, mas perceba que Deus quer algo muito mais. Há um propósito de Deus, e quando eu falo um propósito de Deus, eu falo sem medo de errar, a começar por mim, e aqui nós estaríamos indo então de banco a banco com a Márcia, e aí daria sequência com o Alexandre, com a Josi, com a Cássia, com o Expedito, com a Irene, com a Cleide, com a Solange, com o André, com a Mainha, com o Cris, Ivan, e assim sucessivamente. Perceba, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus para as nossas vidas, então perceba que no nível de cristianismo que Deus tem para mim, não é ser um espectador. E o que é o espectador? É aquele que tão somente vê a coisa acontecer. Ele está lá, ele participa, ele é participante, mas falta algo ainda. A sua vida, que é o próximo ponto que eu quero abordar, precisa ir um pouco mais além. Então o participante, para ele, num sentido cristão, é cômodo. E alguns até usam o termo, bom, eu já fui na igreja hoje, então agora eu cumpri a minha etapa, né? É a ideia do bater cartão. Eu fui lá na igreja, agora eu estou sossegado. Espera aí, nós vamos terminar o culto daqui a pouco, queridos. A liturgia termina, o relacionamento com Deus não. Termina o culto, mas não a vida com Deus. O meu dia de amanhã, independente do trabalho que alguém exerça, a não ser que ele seja pecaminoso, uma prática pecaminosa, de fato Deus tem que estar lá conosco, com você. Não há para o cristão autêntico a diferença do secular e do sagrado. Há uma liturgia, há um local de culto, um templo, mas lá fora Deus está conosco. É o que Jesus disse para a mulher samaritana: não é em Jerusalém, não é aqui em Samaria, mas importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo é chegado, e é em todo lugar, é lá no trabalho, lá no comércio, é lá no posto, é lá em queridos, independente, é em todo o tempo com Deus, brilhando, fazendo a diferença. Mas o participante, ele não entende assim. Terminado o culto daqui a pouco, ele vai embora. E para ele, até um próximo domingo, caso seja ele, né, o próximo domingo. Mas talvez tenha aqueles que até participante de todos os cultos, mas ainda a sua vida é como que a de um espectador. Por que eu estou usando essa palavra espectador? Porque Deus não nos chamou para sermos espectadores.
Deus nos chamou para nos envolvermos. E envolver é muito mais do que tão somente participar. É por isso que eu chamo a sua atenção desse último grupo, dos que se envolviam. Não tão somente daqueles que assistiam e contemplavam, mas daqueles que queriam vivenciar o que Deus tinha, não tão somente para eles, mas também através deles. O que eu estou dizendo é que Deus tem um plano para a sua vida, mas também através da sua vida. Deus quer operar algo em você, mas também através de você. Deus quer abençoar a sua vida, mas fazer também de você um abençoador para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Envolvidos ou envolver-se mais e mais, ou seja, numa vida em que Deus não é parte dela, Deus é toda ela na minha vida. Ele está em todo o que eu sou. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, o verso 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, Cristo vive em mim, onde eu vou eu exalo o bom perfume de Cristo. Quem me conhece também conhece a Cristo, porque eu não sou um mero participante, eu me envolvo, Deus está comigo, eu estou com Ele, somos um. É uma vida totalmente transformada, e esta vida transformada, Ele quer de alguma maneira se entregar e ser um instrumento e ser um canal de Deus na sua vida. E eu sei que isso, queridos, é um processo. É um processo. Deus nos abençoar e ter justamente o conhecimento de que Deus quer nos tornar abençoadores. Que tipo de cristão você e eu, nós estamos sendo? Aqueles que são somente simpatizantes, não mexe com você, não transforma a sua vida? Ou aqueles que vão um pouco além, você aceita, você quer viver, mas você não quer assumir um compromisso? E perceba bem, eu já disse isso muitas vezes, assumir um compromisso com Deus, necessariamente, não é ter um cargo na igreja, é muito mais do que isso. Porque infelizmente, muitas pessoas associam que servir a Deus é ter um título, um cargo na igreja. É muito mais do que isso. A sua função, a sua profissão, quem você é, o bairro onde você está, a sua vida, o seu cotidiano, faz parte do chamado e do propósito, do plano de Deus. Deus não chamou todos para serem uma função específica na igreja, mas Deus chamou a todos para desempenhar algo em seu favor, em seu plano. É por isso que Deus nos chamou para dar frutos. Deus nos chamou não tão somente para ser simpatizantes e nem tão somente para sermos participantes. Deus nos chamou para estarmos envolvidos numa grande obra essa que Deus tem para todos nós. Não importa em que sentido você está, a sua vida, qual tenha sido o seu histórico de vida, se você tem uma formação de nível superior, se você tem dificuldade para falar, se você é tímido, se você é extrovertido, não importa, Deus tem um plano para a sua vida. Deus ama você, você é importante para Deus e Deus conta com você. Deus quer que nós venhamos nos envolver, mas muitas vezes o que nós queremos? Nós queremos estar numa vida cômoda, onde tal evangelho não nos custa nada, porque está bom tão somente ir e vir na igreja e nada mais que me envolvo num propósito daquilo que Deus tem para mim, que é muito além, que é o de ganhar almas. Deus nos chamou para dar frutos, Deus nos chamou para fazer a diferença. De tudo isso que nós estamos aqui abordando, dessas passagens, algumas abordagens que nós estamos aqui mencionando, que autoanálise você faz de você mesmo? Não é do irmão ao lado, à frente, atrás. Quando você olha para você, que tipo de cristão eu estou sendo? Simpatizante, acho legal, mas não é para mim? Acho bacana, 10, ótimo, não é? Realmente estão de parabéns, mas é só isso. Ou você está no nível do participante e está satisfeito por isso, talvez, não é? Há muitos que se acomodam aqui, estão satisfeitos aqui, então somente de participar, mas o dia a dia não há um envolvimento com Deus, não há uma intercessão, não há um ir um pouco além. Porque perceba, Deus tem algo para a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Você não é quem você é por um acaso. Deus não colocou você onde você está por um acaso.
Eu gosto de usar essa verdade, que existem situações que Deus não vai usar o pastor renomado lá da televisão, o pastor nacionalmente, ou quem sabe internacionalmente conhecido, não. Porque há situações, há lugares e há pessoas que esse pastorzão lá nunca vai chegar, mas você vai. Há lugares e há pessoas com quem você vai lidar, e Deus vai contar com você. Não tão somente por ser um participante, mas por ser um envolvido que se importa com aquela alma, e que vai falar do amor de Deus para ela, que há esperança para ela, que tem jeito, que tem solução, que tem paz para ela, que Deus tem uma vida melhor para essa pessoa. Você já parou para pensar, se aquela oportunidade Deus deu para você, e daqui um pouco, daqui uns dias, aquela pessoa perdeu a vida? Seja de qualquer que seja a forma, e Deus contava com você para falar e livrar aquela alma da vida eterna sem Deus. Entende a seriedade, a profundidade disso? Deus conta com você. A sua vida cristã não é uma mera participação, por mais importante que isso seja. Deus conta com você muito mais. Por quê? Porque o que Cristo fez por você não era de alguém que se simpatizava. Eu preciso concluir essa mensagem com isso. O que Deus fez por nós não era alguém que tão somente participava, era de alguém que se envolvia. E o maior envolvimento para nós é o que Jesus fez em se tornar um de nós. É o Verbo encarnado. Jesus, queridos, ele deixa o céu. Paulo trata isso com muita propriedade em Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, diz o texto. Ele assumiu a forma de homem, e sendo servo, sendo obediente, diz o texto, até a morte de cruz, ele deixou tudo. Ele deixou o céu e se envolveu, tornando-se um de nós, para vir para a cruz. A cruz não foi um acidente, a cruz foi uma intenção, foi um plano, foi um propósito para nos salvar. Ele se envolveu, e se envolveu muito. E a vida que Ele quer que nós tenhamos não seja tão somente de simpatizantes e nem tão somente de participantes, mas como a que Ele fez, a obra que Ele iniciou, uma obra inacabada, que corresponde a mim e a sua responsabilidade, como numa corrida do passar do bastão. Esta obra ainda não acabou, esta corrida ainda não acabou. Nós não podemos ser aqueles que assistem e vejam as coisas acontecerem. Nós precisamos fazer o propósito, o plano de Deus se concretizar, quando nós nos disponibilizamos, quando nós falamos como Isaías: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. Sim, Senhor, e dá trabalho, irmãos, é difícil, mas Deus conta com você. Tem retaliação, porque tem pessoas que ele tem medo, mas se eu assumir um compromisso, aí o diabo vai ficar furioso, aí o negócio vai estreitar. Vai mesmo. O inimigo, né, a árvore que dá, quem lá é pedrada, é essa árvore que dá fruta, irmãos. É lógico que é assim. Os mais novos não entendem isso, né? A nova geração. Quem ia derrubar manga, né? Lembra disso? Os mais jovens, assim, né? Eu não sou velho, não, irmão, sou novo. Né? Mas a criançada de hoje não faz isso, né? Vai lá no mercado e compra fruta, né? Mas quem leva a pedrada é a árvore que dá fruto. Então o inimigo vai, mas não se preocupa não. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E certa sempre será a vitória. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o Senhor. Que tipo de cristão você e eu estamos sendo? Simpatizantes? Participantes? Ou você está nesse nível de comprometimento, envolvido, querendo fazer, não só ver, mas querendo fazer, querendo realmente se envolver? Porque às vezes nós cruzamos os braços e queremos ver acontecer, e esperamos que aconteça. Não, mas Deus chamou você para ser, para fazer acontecer, para fazer. É interessante que uma frase de um estadista indiano, né, Mahatma Gandhi, eu acho muito interessante a sua frase, quando ele diz que nós precisamos ser o que nós desejamos ver no mundo, a mudança que nós desejamos ver no mundo. Quer ver mudança? Seja você a mudança.
E quando nós falamos isso à luz da palavra de Deus, nós precisamos ser essa mudança, dando um testemunho de um cristianismo autêntico, não de um número simbólico, mas que na sua prática nem todos de fato são. Deus quer que tenhamos uma vida que honra e que verdadeiramente glorifica, não por ser simpatizante e nem tão somente por ser participante, mas envolvidos numa grande obra para a qual o Senhor nos chamou e que devemos então desempenhar para a sua honra e para a sua glória. Coloque-se em pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Muita gente seguiu Jesus, muitos deles que inclusive o crucificaram posteriormente, muita gente que abandonou depois, mas aqueles que permaneceram, chamo você a nossa geração, e marcar a nossa geração, somente um participante, ouvem, querem fazer, não no propósito e no plano de Deus, porque eu falar com você, feche os seus olhos. Acabamos de refletir, é verdade para nós. Ó Deus, muitas vezes eu penso que o Senhor tem olhado para nós e esperado uma reação, porque o Senhor já tomou o primeiro passo, o Senhor já deu o primeiro passo, o Senhor já agiu, mas qual tem sido a nossa reação em meio a tudo isso? O Senhor tem uma grande obra para completar e o Senhor espera que venhamos, ó Deus, tomar a posição. Eu não sei se há entre nós aqueles que estão somente simpatizando, talvez nem sequer simpatizam, mas talvez aqueles que legal, bonito, mas se entregaram ao Senhor. Fala a esse coração, Espírito Santo, fala a esse coração, ó Deus, e que o próximo passo não seja tão somente de participar. E eu sei, Deus, isso não acontece da noite por dia, há um processo, mas o processo se inicia numa transformação que testificará, que há de testemunhar o que o Senhor tem feito em sua vida, vai começar a dar fruto, vai começar a agir, vai começar a sonhar. Então o Senhor faz isso com a gente, tira-nos do comodismo, tira-nos de uma vida infrutífera, tira-nos, ó Deus, de uma vida cômoda, onde o evangelho que estamos vivendo não nos custa nada, muitas vezes tem sido tão somente de benefício, mas que não nos custa nada. Antes então o Senhor nos transforma e leva-nos a dar frutos para a tua glória e para o teu louvor. Ah Deus, faça com que a tua igreja seja uma igreja que se envolva, ó Deus, que almeje autêntico, ó Deus, um autêntico cristianismo, uma vida de intimidade profunda, verdadeira com o Senhor. O Senhor tem tanto para nós, e às vezes nós estamos tão distantes, porque estamos, ó Deus, esperando quando o Senhor já nos chamou para fazer. Ó Deus, é verdade, a tua soberania não anula a nossa responsabilidade. Ajuda-nos a tomar a posição. Fala conosco, a cada coração no íntimo, a entender que o Senhor quer usar essa vida onde ela está. Esse homem, esta mulher, este jovem, ó Deus, esta criança, não importa, o Senhor quer usar. Então nos leva a sermos mais e mais envolvidos nos planos, nos propósitos, na beleza que o Senhor tem para cada um de nós. O preço que foi pago, que nessa noite estamos por trazer à memória, ó Deus, não foi tão somente para olhar o que o Senhor fez, mas para serem, ó Deus, alcançadas pelos feitos que o Senhor continua operando, e o Senhor conta conosco. Tem muita gente faminta, sedenta, que precisa tomada, Senhor, e nós muitas vezes estamos sendo egoístas, trancafiados nas nossas casas, ó Deus, cheios de nós mesmos, quando o Senhor tem tanto azeite para deitar em nós e através de nós.
Ah, Senhor, levanta-nos e que o teu nome seja glorificado, para que não sejamos cristãos tão somente simpatizantes e tão somente participantes, mas envolvidos numa grande obra que o Senhor tem para cada um de nós, para a tua glória. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Aplauda do Senhor Jesus.